No verso para memorizar desta semana, o apóstolo Paulo mostra qual era a sua disposição para com a igreja. Ele salienta que ele não queria ser pesado para a igreja, até que ele podia, porque ele trazia mensagem para a igreja, ele podia ser mantido pela igreja, mas ele não fazia isso. Mas ainda ele fala do carinho que tinha pela a igreja e diz que estava até pronto para morrer pelo evangelho, morrer pelos irmãos. Mas eu quero salientar, irmãos, dentre esses versos, de 1 Tessalonicenses 2, 6 a 8, eu quero salientar o verso 7. Vamos conversar um pouco sobre o verso 7. O verso 7 diz o seguinte: todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, assim querendo-vos muito. Em outras versões, irmãos, tem assim, por exemplo, na versão Almeida, revista e atualizada: carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Na nova versão internacional diz assim: bondosos como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Na nova versão transformadora diz assim: mãe que alimenta os filhos e cuida. Nessas versões, nós dá para salientar quatro palavras que mostram qual era o relacionamento de Paulo com os membros. Ou melhor, qual deve ser o relacionamento dos membros da igreja, dos líderes para com os membros, dos membros entre si. Amar, acariciar, cuidar e alimentar. E quando a gente vê, irmãos, por exemplo, na versão transformadora aqui, que fala a mãe que alimenta os filhos, nós podemos encontrar essas características no relacionamento da mãe com os filhos. A mãe compartilha com os filhos a vida. Depois que você é mãe, e você que está me ouvindo e que é mãe, pode entender isso perfeitamente. Você passou a compartilhar a sua vida, você não tem mais a sua vida individual, sozinha. Você sempre está pensando nos filhos. Você despende tempo para os filhos, você despende atenção, cuidado. Você dá alimento, você dá carinho. Interessante, irmãos. Isso se faz por obrigação? A mãe faz isso por obrigação? Não. Apesar de ser um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho que não tem fim, um trabalho que é de 24 horas por dia, a mãe faz isso com prazer. É óbvio, irmãos, que muitas vezes as mães estão cansadas, e não é para menos. Estão cansadas, às vezes estão até chateadas com o que estão fazendo, mas elas têm o desejo, o carinho de prover para os filhos. E hoje muitas mães, por conta do trabalho externo, do trabalho fora, se sentem culpadas por não poder dar aos filhos todo aquele carinho que elas gostariam. Isso se faz por amor, não se faz por obrigação. Você não contrata uma mãe e fala assim: você vai trabalhar assim, você vai dar tempo, atenção, cuidado, alimento, carinho. Isso só se faz, irmãos, por amor. E os relacionamentos da igreja, as atitudes na igreja, devem ser também assim. A igreja, irmãos, foi fundada a partir de lares. E as características do lar devem ser as características da igreja. Na igreja nós oramos juntos, cantamos juntos, participamos da ceia, participamos do ensino. É uma prática coletiva. É na igreja, irmãos, que nós vamos encontrar a renovação da nossa mente. É na igreja que nós vamos ficar de acordo com a vontade de Deus. Veja o texto de Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Eu vou ler na nova versão transformadora. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que é preciso fazer com cada um de nós, irmãos? Transformar o nosso modo de pensar, transformar a nossa mente.
para que a gente entenda qual é a vontade de Deus, qual é a perfeita vontade de Deus. E o texto diz assim, qual é a agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, deve nos agradar. E na igreja, no aprendizado coletivo, na prática coletiva, no culto coletivo, no cantar coletivo, nós vamos aprender isso. Na igreja, irmãos, nós encontramos o entusiasmo. Na igreja nós encontramos as bênçãos. Quando alguém é abençoado na igreja, irmãos, nós também somos abençoados. Como é bom, irmãos, quando participamos de correntes de oração, quando oramos por alguém, todos, e daí aquela pessoa é curada, e nós então somos todos abençoados com aquela cura. Quando um relacionamento é refeito, todos ficam felizes por isso. Como nos alegramos, irmãos, ao ouvir testemunhos de irmãos, testemunhos de fé, testemunhos de provação, testemunhos de vitória. Isso é compartilhar a vida na igreja. Quando nós também compartilhamos o luto, irmãos. Eu disse um monte de coisas boas, mas nós compartilhamos também a morte. E quando nós compartilhamos o luto de algum irmão que perdeu um ente querido, que perdeu um filho, que perdeu um pai, nós também somos abençoados, irmãos. Primeiramente, para perceber que a nossa vida é finita, que vai haver um fim, que nós vamos morrer enquanto Jesus não voltar. Mas saber, irmãos, que nos consolamos com a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. E quando compartilhamos o luto, e fazemos isso, esse semestre já fizemos isso algumas vezes na igreja, quando nós compartilhamos o luto entre irmãos, nós somos todos abençoados. Por isso, irmãos, há um conselho no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Sabe o que o autor de Hebreus está falando aqui, irmãos? Não deixe a igreja, não saia da igreja como alguns têm feito. E o diabo faz, irmãos, com que você saia da igreja, às vezes por motivos mais tolos. Porque fulano me olhou torto, porque a diaconisa falou uma coisa que não precisava falar, porque o irmão foi rude. Não saia da igreja, não deixe de congregar-se. É o conselho que a Bíblia dá, irmãos. Principalmente quando vai se aproximando aquele dia. O dia do Senhor Jesus está voltando, está chegando, irmãos. O dia do Senhor, da volta do Senhor Jesus está às portas. E o autor da Bíblia diz aqui, não saia da igreja, especialmente nesses dias. Permaneça na igreja. Participe em comunidade. Cante junto, ore junto, chore junto. Mas não saia da igreja. A igreja, irmãos, é plano de Deus. A igreja é a agência de Deus para a salvação de pessoas, para a minha e para a sua salvação. E nós devemos amar a igreja, cuidar da igreja, não falar mal da igreja, porque o Senhor providenciou a igreja para a nossa salvação, para que a gente possa aprender, para que a gente possa compartilhar com os irmãos as bênçãos da salvação. E que Deus nos abençoe, que a gente possa amar a igreja, especialmente agora, irmãos, quando vai se aproximando aquele dia.